Olá, aqui é o Dr. Alexandre Feldman e eu vou explicar para você a enxaqueca, eu vou desvendar a enxaqueca para você. Eu vou dizer para você o que é enxaqueca. É uma pergunta muito importante que talvez você nunca tenha ouvido uma boa resposta. Eu te digo que o que eu vou te falar é uma boa resposta, você vai gostar. Então presta muita atenção, porque você já ouviu falar algumas coisas. Uma delas, existem muitos tipos de enxaqueca. Existe a enxaqueca hormonal, existe a enxaqueca alimentar, para quem tem as suas dores desencadeadas por alimentos. Existe a enxaqueca psicológica, para quem tem a enxaqueca desencadeada por estresse. E nada disso é verdade. Esses não são tipos de enxaqueca. Então nós vamos descobrir que existe só uma enxaqueca. E existe só um tipo de causa para a enxaqueca, mas ela pode se manifestar de diversas formas e pode ser desencadeada por vários fatores que nunca devem ser confundidos com a causa. Antes de mais nada, é importante entender que a enxaqueca compreende uma dor de cabeça, mas não se limita necessariamente a só uma dor de cabeça. A enxaqueca, na verdade, costuma ser um pacote de sintomas. E, aliás, o diagnóstico da enxaqueca se faz em grande parte pelo padrão desses sintomas. Por exemplo, a própria dor de cabeça, o sintoma mais dramático, o sintoma que mais chama a atenção normalmente, o sintoma que mais frequentemente leva a pessoa ao médico da enxaqueca é a dor de cabeça. A dor de cabeça da enxaqueca, ela tem um padrão. Ela tem, por exemplo, uma duração que pode ser de 4 a 72 horas. Ela tem um padrão de unilateralidade, pode acontecer de um dos lados da cabeça mais frequentemente. Então, começam a se somar critérios, se esse indivíduo já teve dor de um lado só, se as dores desse indivíduo costumam durar de 4 a 72 horas, se tem enjoo, vômito, aversão à claridade, quando a pessoa está com a dor, pode ser que a claridade incomoda, o barulho incomoda, os cheiros incomodam, e tudo isso vai se montando na cabeça do médico como critérios diagnósticos. Então, quando o indivíduo preenche alguns desses critérios diagnósticos, por exemplo, presença de enjoo, que pode até vir com vômito, presença de aversão à claridade e ou ao barulho, isso ajuda a diagnosticar enxaqueca. Claro, além da dor de cabeça com duração de 4 a 72 horas, que já deve, pelo menos em algumas crises, ter sido de um lado só da cabeça. Mas na enxaqueca, a dor pode ser muito variável. Ela pode ser de um dos lados, dos dois lados, ela pode ser aqui na face, na região da mandíbula, no pescoço. Inclusive, a enxaqueca pode cursar com dores no pescoço, na nuca, nos ombros, e confunde muita gente com distúrbios e doenças na coluna vertebral, hérnia de disco, e aí muitas vezes a pessoa faz exames. Aliás, com exames, o indivíduo com enxaqueca muitas vezes já passou por uma série de exames. Já teve a coluna vertebral examinada, fez raio-x, ressonância da coluna vertebral, fez tomografia dos seios da face, foi examinar os dentes, já viu vários tipos de alergias para ver se tem, foi ver se tem um problema hormonal, porque, bom, afinal essa enxaqueca naquela mulher só aparece na menstruação, ou piora na menstruação, perto da menstruação, perto da ovulação. Então já fez exames para ver como é que estão os hormônios, e nenhum desses exames, nenhuma dessa verdadeira linha de produção de exames, consultas médicas e procedimentos, que muitas vezes acontecem por causa daqueles exames, resultou numa efetiva diminuição dos sintomas da enxaqueca, propriamente ditos. E esses sintomas destroem a qualidade de vida de uma pessoa. Esse é um outro problema. O indivíduo que sofre dessa dor crônica, ele é confundido muitas vezes com uma pessoa que está inventando o problema dela. Então, às vezes, até profissionais de saúde podem achar que é frescura, quando na verdade não é. Nós vamos entender aqui o que está acontecendo.
E por que eles achariam que é frescura? Porque os exames todos feitos por aquela pessoa costumam resultar normais. E quando não estão normais, a anormalidade detectada naquele exame nada tem a ver com essas dores que o paciente apresenta. Então não adianta você descobrir que você tem, por exemplo, uma retificação das vértebras aqui na coluna vertebral, por exemplo, ou um velamento dos seios da face, ou um desequilíbrio hormonal, e não ser isso quem está realmente causando essas dores de cabeça. Isso pode até estar predispondo você a ter mais dores de cabeça, mas nós vamos falar agora sobre a verdadeira causa para você. E para isso, eu vou começar te explicando que nesse mundo existem muitas dores. Claro, a dor de cabeça da enxaqueca é uma dessas dores. Existem muitas possibilidades de doenças ou de situações capazes de ter a dor como sintoma. Então, por causa disso, se você pegar todas as dores que existem nesse universo, nós podemos dividir todas as dores em dois grupos. O grupo das dores úteis e o grupo das dores inúteis. A enxaqueca pertence ao grupo das dores inúteis. Por que inúteis? Porque não são úteis. E o que é uma dor útil? Ora, uma dor útil é aquela que está sendo causada por alguma coisa que está machucando. Essa é a dor útil. Então vamos lá. Nós podemos dividir todas as dores do mundo em dois grupos. O grupo das dores úteis e o grupo das dores inúteis. E a enxaqueca faz parte do grupo das dores inúteis. Como assim inúteis? Por que inúteis? Porque elas não são úteis. Bom, então o que é uma dor útil? A dor útil é aquela dor que acontece quando tem alguma coisa machucando. Então vamos lá, você bateu a cabeça, está doendo. É porque machucou. Vamos dizer que tem um tumor na cabeça, dentro. O que é o tumor? É uma massa. Essa massa, conforme se expande, conforme ela cresce, ela vai comprimindo estruturas que podem doer. Mas a dor está acontecendo porque tem alguma coisa comprimindo. Ou porque saiu sangue, a pessoa teve uma hemorragia e aí esse sangue irritou lugares dentro do crânio, né, intracranianos, capazes de provocar dor em você. Então, são avisos de que tem alguma coisa errada. Uma sinusite vai doer a tua cabeça. Por quê? Porque te mostra que existe uma infecção ali. Então, é uma dor útil. Saiba que se as pessoas não tivessem dor nenhuma, nunca, elas morreriam muito mais cedo. Por quê? Porque a dor, ela faz com que você afaste o teu organismo da presença do agente agressor. Então, vamos lá, dizer, você estava na cozinha e colocou a mão num metal da panela quente, que você não imaginava que estava tão quente assim. O que vai acontecer? Você vai sentir dor e você vai tirar a mão imediatamente. Imagina então se você não sentisse dor nenhuma. Você ia deixar a mão, ia pôr até a outra mão, ia levar essa panela da cozinha até a sala para servir direto na panela a comida. Você ia acabar com a tua mão, ia perder a pele, e aquilo provavelmente ia infeccionar, porque você não ia nem lavar direito, não ia cuidar, aquilo tudo ia gangrenar. Você sabe que, por exemplo, o diabético, ele tem esse problema de amputar, às vezes, um dedo e até o pé, ou até um pedaço da perna. Sabe por quê? Porque tem uma coisa chamada neuropatia diabética, que faz ele não ter dor nenhuma. Então, se ele tiver uma simples pedra no sapato, ele não sente, você sente. Se você tiver uma pedra no sapato, você para, você tenta tirar essa pedra. Se você não consegue, não era uma pedra, mas era uma outra coisa, você vai parar de fazer o que você está fazendo. Dependendo se entrar até numa loja, compra um sapato novo, só para não ter essa dor. Agora, se você não sente dor nenhuma, isso vai se desenvolvendo. E quantas vezes por dia você olha a sola do teu pé? Nenhuma. Então,
esse cara também não olha a sola do pé dele, só que lá está machucando e não está doendo. Ao contrário de você, que estivesse machucando, estaria doendo, você ia olhar e aí você ia, de certa forma, de alguma forma, afastar o teu pé da presença do agente agressor. Não só isso, como você ia, se conscientizar desse machucado, você ia lavar todos os dias, você ia aplicar curativo. Agora, se você não sente dor nenhuma, o que você vai fazer? Às vezes nada. Quando vai ver, já gangrenou. E aí fazer o quê? Por isso que às vezes acontece até de amputar, porque o indivíduo não sente dor. Então, não sentir dor útil não é uma coisa boa. Sentir dor inútil também não é uma coisa boa, que é o caso da enxaqueca. Bom, tá bom, agora que isso está explicado, já que a dor inútil não é por uma coisa que está machucando, por que é então? Que é assim, o universo criou a dor nesse mundo para te avisar que tem alguma coisa machucando. Mas então por que está doendo, por exemplo, a cabeça, sem ter nada machucando? Você já fez aí todos os exames, ressonância, tomografia, às vezes até repetiu, exames de sangue para ver distúrbios metabólicos, para ver distúrbios sanguíneos, não encontrou nada, nenhuma possível causa para essas dores de cabeça. E agora, essa dor inútil, ela não é causada por uma coisa que está machucando, mas sim por uma má gestão dos estímulos sensoriais. Bom, e o que são estímulos sensoriais? O que é um estímulo sensorial? É tudo que a gente sente. Tudo que a gente sente é sensorial. Então, por exemplo, uma dor é sensorial. Uma emoção é alguma coisa que você sente também, sensorial. Coisas muito objetivas como as ondas luminosas, luz, é sensorial. Você está vendo alguma coisa. Barulho, ondas sonoras, sensoriais. Um cheiro, sensorial. Um sabor, um paladar, um gosto, sensorial. Então, assim, se você pensar bem, toda a nossa interação consciente com o universo é sensorial. Tá, mas eu falei que era uma má gestão dos estímulos sensoriais. Então, como é que é a gestão dos estímulos sensoriais? É assim, o corpo capta os estímulos sensoriais e transmite esses estímulos através dos neurônios até os centros cerebrais responsáveis pela consciência e interpretação desses estímulos. Então, por exemplo, por essa explicação que eu acabei de te dar, nós já podemos concluir uma coisa. O nosso olho não vê. O nosso olho capta a luz e transmite esse estímulo sensorial através dos neurônios até os centros cerebrais responsáveis pela consciência e interpretação da visão. Só aí que você vê. Porque se a informação não chegar até o cérebro, você pode ter toda a luz desse mundo, os olhos podem estar funcionando perfeitamente, mas se forem cortadas, interrompidas as vias neuronais que levam este estímulo sensorial até os centros cerebrais que vão te dar a consciência e a interpretação da visão, você não vai ver nada. Da mesma forma, quando a gente se machuca, não é o lugar que machucou que dói, mas sim o cérebro que te avisa que o lugar que machucou está doendo. Porque da mesma forma, se eu fizer, por exemplo, um bloqueio anestésico, em qualquer ponto entre o lugar que machucou e os centros cerebrais que vão me dar a percepção da dor, eu não vou sentir dor nenhuma. Pensa, por exemplo, numa raquianestesia. O indivíduo faz a raquianestesia e aí pode cortar, operar, machucar, fazer tudo da raque para baixo. Então, o que aconteceu? Os neurônios estão captando os estímulos sensoriais que correspondem a essas lesões que estão sendo causadas até por uma boa causa, vamos dizer, uma cirurgia, mas cortou. E aí eles estão transmitindo esse corte, esse estímulo sensorial em direção aos centros cerebrais que sentiriam, te dariam a sensação de dor naquele lugar. Só que esse estímulo sensorial foi bloqueado na altura
do bloqueio anestésico. Então você não sentiu nada. Não adianta ter o estímulo sensorial se os neurônios não transmitirem esse estímulo até os centros cerebrais que vão interpretar esse estímulo para você. Então, a conclusão é a seguinte: para doer, tem que o estímulo sensorial chegar até, vamos dizer assim, os centros da dor, os centros cerebrais que te dão a consciência da dor. Só que olha só, normalmente nenhum estímulo sensorial chega nesses centros. Durante a vida de uma pessoa, de uma pessoa normal, pouquíssimos momentos são momentos de dor. Se você pegar o tempo de vida de uma pessoa, pouquíssimos momentos são momentos de dor. Justamente porque é uma sensação muito desagradável e quando o indivíduo sente, procura retirar o organismo o quanto antes da presença do agente agressor. É claro, a não ser que seja a dor inútil sobre a qual nós estamos conversando aqui. Mas calma, estou falando da pessoa normal. Não confunda. Então vai ouvindo que você primeiro tem que entender a normalidade para depois a gente falar da doença. Então, por enquanto, estamos na pessoa normal. Então, vamos lá. Machucou aqui, precisa levar até o centro da dor. O estímulo vai para o centro da dor. Né? O neurônio está levando estímulos sensoriais em direção a todo o cérebro, inclusive aos centros da dor. Mas nem todos os estímulos sensoriais chegam naqueles centros. Ué, mas por que não chega? Porque a natureza criou um sistema de bloqueio dos estímulos sensoriais, para não chegar a tudo. Que o neurônio que está levando, ele não fica julgando, nossa, isso aqui é só um carinho, eu não vou levar para os centros da dor. Dependendo, vai. Dependendo de como o estímulo é. Então, na verdade, todos os estímulos podem chegar nos centros da dor. Podem. Só que não chegam graças a um mecanismo, a um sistema localizado na base do cérebro de, podemos dizer assim, filtro dos estímulos sensoriais. Esse filtro dos estímulos sensoriais, então, que se localiza na base do cérebro, funciona 24 horas por dia, à base de neurônios, à base de neurotransmissores, que são substâncias fabricadas pelos neurônios e que, como o próprio nome indica, transmitem as informações entre os neurônios e os receptores desses neurotransmissores, porque afinal você tem aí uma substância química, um neurotransmissor, mas se você colocar essa substância química, esse neurotransmissor na mesa, não vai fazer ação nenhuma. Só vai molhar a tua mesa, vamos dizer assim. Ter ação. Vai ter ação aonde? Onde tem receptores. Então, esse jogo, esse interplay, essa interação entre neurônios, neurotransmissores e receptores que estão em trânsito aqui na base do cérebro, numa área específica que andam os estímulos sensoriais em direção ao resto do cérebro, ali tem uma interferência de um sistema de filtro dos estímulos sensoriais para que nem todos esses estímulos atinjam outros centros cerebrais que não deveriam ter sido ativados, como por exemplo os da dor, para qualquer estímulo sensorial. Eu gosto de fazer uma analogia para os meus pacientes, como se o cérebro fosse um prédio de escritórios e um desses escritórios é o centro da dor no cérebro. Tá? Tem uma placa na porta escrita assim, centro da dor. Quem entrar nesse escritório sempre vai sair com um despacho dizendo o seguinte: sinta a dor no departamento onde você pertence. De onde você vem? Ah, eu venho daqui. Sinta a dor aqui. De onde você vem? Ah, eu venho daqui. Sinta a dor aqui. Então, quando entra naquele centro cerebral, que é o centro da dor, vamos dizer, voltando na analogia, quando entra naquele escritório, vai sempre receber um despacho dizendo assim, sinta a dor no lugar onde você veio, de onde você veio. Muito bem. Esse centro, vamos dizer, esse escritório, quem trabalha lá dentro, não tem a função de ficar julgando por que entrou alguém lá. Ah, eu entrei só para saber que horas são. Não é essa a função. Entrou, levou o despacho. Ah, você só saber que horas são? Pois não, agora é tal hora. Leve esse despacho para o teu departamento. Então não tem jeito. Quem entrar, vai levar.
Então esse centro agora no cérebro, ele serve só para te dar a consciência da dor, ele serve só para mandar você sentir dor naquele lugar da onde veio esse estímulo, de origem desse estímulo. Bom, então o que tem que acontecer na prática? Vamos voltar para o prédio de escritórios, vamos imaginar o prédio de escritórios, o centro da dor entrou, levou esse despacho, e a dor é sempre uma coisa desagradável, sinta a dor, ninguém quer sentir dor. Então o que tem que acontecer nesse prédio? Tem que não entrar ninguém naquela sala, naquele centro da dor, porque senão vai levar esse despacho. Só quem precisa muito é que deve entrar lá. E eu pergunto, o que é que você faz, como é que você faz para não entrar ninguém num determinado escritório de um prédio? Só quem precisa muito que entra. Como é que você faz para obter esse resultado? Muito simples. Você coloca, por exemplo, uma secretária, uma recepcionista, põe um segurança na porta, você coloca crachá, catraca, um sistema de bloqueio da entrada. No cérebro esse sistema existe, se localiza na base do cérebro e se compõe, como eu disse, de neurônios, neurotransmissores e receptores desses neurotransmissores que funcionam 24 horas por dia, não deixando todo e qualquer estímulo passar daquele ponto e ativar centros cerebrais como os da dor, sem precisar. Somente aqueles estímulos intensos o suficiente a ponto de conseguir ultrapassar esse sistema inibitório localizado na base do cérebro é que vão então ativar os centros da dor. E uma vez ativados esses centros, a pessoa vai sentir dor. E a natureza fez com que essa intensidade a mais de estímulo necessária para ultrapassar esse sistema inibitório na base do cérebro e ativar, portanto, os centros cerebrais que te dariam a consciência da dor, correspondesse a uma lesão. Ou seja, tudo que machuca dói. Esta é a dor útil. Essa é a normalidade. Quem tem dor inútil sofre de um desequilíbrio nesse sistema inibitório. Sofre de um desequilíbrio nesse filtro dos estímulos sensoriais na base do cérebro, que faz como resultado com que qualquer estímulo possa entrar. Então vamos voltar para o prédio. Pensa que esses porteiros, essas secretárias, essas recepcionistas, falta treinamento para eles. E por isso, estava passando qualquer um lá, um turista qualquer, e aí ele olha e vê lá essa placa escrita Centro da Dor. Ah, que sala interessante, deixa eu entrar lá para conhecer. E deixam. Ele não está nem com crachá, nem com nada, e deixam entrar. Quando entra, recebe o despacho. Sinta a dor. Onde? No lugar onde você pertence. Aí entra um outro problema. Esse turista não pertence aqui ou a outro lugar. Mas esses centros da dor que foram ativados foram aqueles centros que te dão a percepção da dor naqueles lugares onde vai te doer. Então é como se fosse um circuito intruso. Como se fosse, por exemplo, a dor, uma lâmpada, essa lâmpada no teto aqui. Aí de repente, essa lâmpada acende sem ninguém ter acendido o interruptor. A lâmpada também tem o seu acendimento útil, que é quando você liga o interruptor, e o acendimento inútil, quando ela acende sem ninguém ter ligado o interruptor. E ela está acendendo inutilmente. Essa lâmpada agora ela acende à toa. Ela fica acendendo nos momentos menos previsíveis. Você abriu a porta, a lâmpada acende. Você fala, a lâmpada acende. Você espirra, a lâmpada acende. Isso não devia acontecer. Bom, aí você faz o seguinte, você faz uma ressonância da lâmpada, tá tudo bem. Você faz um exame completo do interruptor, tá tudo bem. Ué, tá tudo bem com a lâmpada, tá tudo bem com o interruptor, mas mesmo assim tá tendo o acendimento inútil. Lembra que o acendimento é a dor. Tá tudo bem no cérebro, tá tudo bem nos estímulos, mas esses próprios estímulos estão fazendo com que a lâmpada acenda. Lembra que eu falei? A porta abre, bate um vento, a lâmpada acende. Isso nunca devia ter feito a lâmpada acender. Por que deve ter sido isso? Porque entre a lâmpada e o interruptor tem todo um circuito elétrico. Se houver uma fragilidade nesse circuito, se tiver alguma coisa fazendo com que esse circuito esteja vulnerável em algum momento,
vai esse vento, vai essa tosse, vai essa fala, esse espirro, de alguma forma ativar aquele circuito, entrar quando não devia e ativar essa lâmpada que nunca deveria ter sido acesa. No cérebro é a mesma coisa. Então, estímulos externos invadem aquele circuito que deveria ser reservado ao caminho entre o lugar que está te doendo e os centros cerebrais responsáveis pela consciência dessa dor. Só que estímulos os mais variados estão entrando nos centros cerebrais que te dão a consciência da dor, por exemplo, na cabeça. Isso também pode acontecer com outras áreas do corpo. Então, o indivíduo, por exemplo, que sofre de fibromialgia, é quando tem dor no corpo inteiro, não só na cabeça. Mas é uma manifestação diferente do mesmo desequilíbrio neuroquímico. Então, agora você entendeu da onde vem a enxaqueca, qual que é o problema na enxaqueca. E isso é muito importante porque os exames que são realizados, todos os exames, vêm normais. Não existe exame que mostre para você a enxaqueca. Que dê, ó, vamos ver se deu positivo. Se deu positivo é enxaqueca, se der negativo é porque você não tem enxaqueca. Não existe exame. Então, esta seria a explicação que a ciência tem para esse fenômeno dessa dor inútil. E olha só, essa explicação também não foi comprovada, ela é uma hipótese, só que é uma hipótese muito forte, porque em cima dela foram feitos inclusive remédios para a enxaqueca. Então, e que funcionam. Remédios para dor, e atualmente até remédios preventivos. Então, embora nós não saibamos exatamente a natureza, se começar a perguntar, mas que desequilíbrio é esse nessa área do cérebro? Bom, essa área do cérebro, um dos principais neurotransmissores se chama serotonina, nessa área na base do cérebro, que é o filtro dos estímulos sensoriais. Então a gente sabe que por ali tem alguma coisa, e aí vai se aprofundando, a ciência se aprofunda nisso, mas ainda não chegou no exato desequilíbrio que acontece. Só que o que a gente já sabe é suficiente para você ter uma excelente explicação, que nem essa, que nos permite uma série de tratamentos, como eu vou explicar daqui a pouco. Mas antes eu quero enfatizar a importância de você saber o que eu acabei de te explicar, porque todos os exames estão normais. E aí você fica com uma série de explicações, que nem eu falei no começo, que pode ser hormonal, pode ser emocional, pode ser alimentar. Não. Uma vez que você sofre desse desequilíbrio neuroquímico, você fica predisposto a apresentar os teus sintomas mediante qualquer estímulo sensorial. Então, pode ser uma emoção, pode ser um pedaço de comida, pode ser porque você ficou muito tempo sem comer, pode ser porque está vindo a menstruação, pode ser porque você passou um nervoso ali, o carro te fechou no trânsito e você ficou bem nervoso e aí você teve a dor de cabeça. Não importa. Estes são os fatores sensoriais, os estímulos sensoriais, que invadiram aquele circuito que eu te expliquei e que geraram o estímulo, a ativação daquele centro cerebral responsável pela consciência da dor onde você está sentindo essa dor. Esse é o desencadeante, que nunca deve ser confundido com causa. Então, mediante toda essa explicação, a próxima pergunta seria a seguinte: entendi muito bem essa causa, que legal, mas por que eu tenho esse problema e outras pessoas não têm? E é nessa altura que entra os hábitos e estilo de vida. Porque o que causa e influencia esse desequilíbrio neuroquímico que eu falei até agora são nossos hábitos e nosso estilo de vida, fatores ligados aos nossos hábitos e estilo de vida: sono, alimentação, gestão do movimento, gestão das emoções. Esses seriam os 4 pilares do estilo de vida saudável. Fatores interferindo nesses 4 pilares podem interferir nesse equilíbrio daquele centro cerebral que não está bem em quem sofre de enxaqueca. Bom, mas daí você podia perguntar o seguinte: vem cá, então,
Se essa é a causa, por que tem amigos meus que não dormem quase nunca, ficam dando plantão, dizem que são notívagos, que rendem mais à noite, que trabalham à noite e nunca tem dor nenhuma? Você falou sono, alimentação. Ué, aquele mesmo indivíduo que não dorme só come besteira, só come junk food, não sabe o que é comida de verdade, nunca comeu comida de verdade. Eu falei gestão do movimento, aquele mesmo meu amigo nunca fez ginástica na vida. Fala gestão das emoções, bom, olha só, aquele mesmo amigo, a vida dele está de ponta cabeça, ele está se separando, o filho dele está com problema, e emocionalmente ele está um caco. Só que, com tudo isso, ele nunca teve uma dor de cabeça na vida. Então, como é que se sustenta essa tua explicação que a causa do problema está no estilo de vida? Ele não tem um estilo de vida bom, o sono não é bom, a alimentação não é boa, a atividade física zero e o emocional está péssimo. Ele não devia então ter, só que ele não tem. Como é que você explica isso? E é só nessa altura da explicação que entra a genética. A pessoa herda uma predisposição genética, que não deve ser confundida com uma praga genética. Porque uma predisposição que você herda, ela irá se manifestar ou não, de acordo com fatores ambientais e comportamentais. Então, aquele amigo exposto ao mesmo ambiente, ao mesmo comportamento, só que ele não tem essa predisposição genética, não consegue manifestar os teus sintomas. Não se preocupa que ele manifestará outros sintomas para os quais ele tenha a predisposição genética. Então, o que você tem que entender? Que quando você está no estilo de vida errado, quando você está num ambiente e comportamento inadequados, você entra numa roleta russa genética. Para onde essa roleta russa vai apontar depende da tua predisposição, da tua configuração genética. Para uns vai apontar para enxaqueca, para outros vai apontar para depressão, para outros vai apontar para ansiedade, pânico, fibromialgia, distúrbio do déficit de atenção e hiperatividade, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno bipolar e outras doenças que na verdade são manifestações diferentes do mesmo desequilíbrio neuroquímico. Dito isso, como eu vejo o tratamento? Eu vejo o tratamento como uma ação conjunta entre o médico e o paciente. O grande problema é que, infelizmente, muitos profissionais de saúde, muitos médicos, veem apenas o lado intervencionista. Ou seja, você não tem que fazer nada, você é uma vítima. Eu vou te encher de remédios, de tratamentos, de drogas. Você só tem que ficar parado, sentado, abrir a boca e ser um receptor passivo de remédios e tratamentos e cirurgias e injeções e tudo mais. Eu não vejo assim, eu vejo como uma ação conjunta, onde o médico vai tratar aquilo que o médico trata, que é a dor. Por que você foi no médico? Eu fui no médico porque eu tenho dor. E o que você queria do médico? Bom, eu queria não ter dor. Se eu não pudesse não ter dor nenhuma, que pelo menos fosse a menor dor possível, vamos dizer assim, o mínimo possível que o tratamento consiga em mim, seja qual for esse tratamento. E nisso a medicina está alinhada. Existem tratamentos, existem remédios, existem procedimentos, até mesmo não farmacológicos, como acupuntura. Tem várias técnicas de acupuntura. Se não funcionou para você, uma, pode ser que outra funcione. Do mesmo jeito que se não funcionou um remédio, pode funcionar o outro. Você já tem essa experiência na hora da dor? Tem pessoas que falam assim, não, esse remédio aqui que você está falando não funciona para mim. Porque não funciona esse um remédio, não quer dizer que outro remédio não possa funcionar. Então, a acupuntura e outras técnicas não farmacológicas, mesmo que você já as tenha tentado, podem resultar em uma melhora dos teus sintomas quando você faz outra técnica ou outro procedimento, mesmo não
medicamentoso. Então o tratamento, tanto da crise quanto o preventivo, que serve para espaçar as dores de cabeça, diminuir a frequência, ele pode ser mudado, ele pode ser associado a outro tratamento. Então nisso sempre existe esperança, sem dúvida nenhuma. Mas mesmo esse tipo de tratamento, ele está diminuindo a dor quando ele funciona. Como é que a gente mede o sucesso terapêutico? A gente mede o sucesso de um tratamento se esse tratamento causar uma diminuição objetiva da frequência, intensidade e duração da dor. Mas ele não mexe na causa da dor. A causa continua. Aquele desequilíbrio químico que eu expliquei no começo continua igual. O que todos os tratamentos fazem é disfarçar de você o fato que esse desequilíbrio existe. Só que se esse equilíbrio e desequilíbrio químico na base do cérebro depende de fatores no nosso estilo de vida, se o nosso estilo de vida se mantém, pode acontecer de piorar esse desequilíbrio que tinha. E aí o que acontece? Você vai começar a perceber que aquele tratamento, aquele remédio, não consegue mais disfarçar esse desequilíbrio, porque ele cresceu, ele aumentou mais do que a capacidade do tratamento de disfarçar ele de você. E aí o que acontece? Os sintomas começam a voltar. Doutor, aquele remédio que eu tomava ajudava, mas agora eu estou tendo que tomar 2. Agora não funciona mais, eu estou tendo que tomar 2 desse mais um daquele. E aí começa uma escala sem fim que leva ao paciente que vira uma bomba relógio, cheio de remédios, tomando 15, 16 comprimidos por dia para ver se fica sem dor. Mesma coisa com os tratamentos preventivos. Então, nessa hora que eu te digo que a ação conjunta pode ser o grande diferencial, isso é o que eu acredito, isso é o que eu vejo no meu dia a dia, onde nós conseguimos mudar hábitos e estilos de vida para influenciar a causa. A medicina não influencia a causa das doenças. A medicina influencia os sintomas. Se existe uma maneira de você influenciar a causa e se livrar de dentro para fora, se regenerar desse problema, ela está dentro de cada um de nós. Então, a cura, a medicina não tem, mas se ela existe, ela está dentro de cada um de nós. E como que a gente pode ver se está dentro de nós? Mudando nossos hábitos e estilo de vida. Como mudar? Bom, aí entra uma coisa que um vídeo de meia hora, 40 minutos não consegue obter para você. O que você precisa é de um treinamento muito, vamos dizer assim, detalhado sobre como são esses aspectos do estilo de vida, sono, alimentação, gestão do movimento e gestão das emoções, que podem influenciar o equilíbrio e desequilíbrio desses neurotransmissores. Como eles podem influenciar e como você pode fazer para aplicar isso. Nesse sentido, eu criei um curso online que você está convidado a fazer, eu vou deixar o link aqui, e se você quiser, você pode visitar e se inscrever. Mas o que você precisava nesse momento era desvendar a enxaqueca, saber o que é e qual é a causa. E aqui está para você a enxaqueca desvendada.